dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite feito para estar aqui convosco nesta manhã. A pessoa do Sr. Bispo, Dom Virgílio, e também do Padre Jorge. Até com muita alegria que me encontro aqui, neste lugar, onde procuro ser acolhido. Portanto, preparei aqui um texto, mas de qualquer modo não vou propriamente ler. Mas, ao falar de acolhimento pastoral, é importante nós, em primeiro lugar, no fundo, olharmos para acontecimentos que, no presente, nos falam daquilo que são narrativas de gente que procura uma terra, um lugar de acolhimento. E, particularmente na Europa, nós temos esta problemática diante dos olhos. Todos os dias, há uns anos a esta parte, navios cheios de pessoas chegam às nossas portas a procurar por uma terra, um lugar, a clamar por acolhimento. A plataforma de apoio aos refugiados tem a indicação de que, desde o final de 2015 até fevereiro de 2018, portanto, Portugal acolheu 1.674 refugiados. Portanto, não são muitos, mas cerca de quase 2.000 refugiados. E algumas histórias são histórias de sucesso, outras nem tanto, não é? Eu trago aqui uma história de sucesso do Roi Falouche, que veio com a sua mãe e a sua irmã. Ele conta como saíram de Alepo, em plena guerra. Seguimos por um caminho ilegal no meio das montanhas, onde se sentia o silêncio, o frio e o escuro. A certa altura, um soldado viu-nos e quis matar-nos, e para que não o fizesse, pagámos-lhe e deixou-nos passar a fronteira. Resolvemos ir para uma cidade perto do mar, onde encontramos um homem que fazia rotas ilegais pelo mar. Depois de terem estado algum tempo num campo de refugiados, regressaram a Portugal. Vieram a Portugal e ele diz mesmo que estava um grupo português à sua espera, que era muito simpático e acessível e que nos deu muito apoio e nos fez sentir seguros. Portanto, este núcleo familiar, a mãe e 2 filhos, estão atualmente ainda na mesma casa onde foram acolhidos, numa paróquia de Lisboa. Eles estão a estudar e a mãe tem o seu emprego e o pai ainda não veio de Portugal, ainda está no país de origem. De tal forma, é uma história feliz, não é? Eu, por exemplo, tenho a experiência de termos acolhido uma família que, depois de ter emprego e ter uma casa, de alguma forma perceberam que Portugal era uma plataforma para ir para outros países e, portanto, simularam uma espécie de assalto à casa onde viviam e fugiram para a Alemanha ou para outro país. Portanto, são experiências, de alguma forma, paradoxais. Por um lado, há experiências felizes de acolhimento, por outro lado, nós vivemos sempre uma certa desconfiança perante o desconhecido e perante aquilo que é a vida de pessoas de outra cultura, de outra raça, podemos dizer assim. Olhando um bocadinho agora, em termos de introdução para aquilo que é a nossa prática pastoral, nós conhecemos alguns elementos de tensão naquilo que é esta problemática do acolhimento. Não é? É claro que as nossas comunidades, dizemos sempre, devem ser acolhedoras, devem acolher, mas aquilo que vamos ver é que o acolhimento está sempre em tensão com aquilo que são dificuldades em realizá-lo, em concretizá-lo. E, de facto, nós vivemos esta tensão permanente entre o dever de acolher e aquilo que é o chamamento a acolhermos o outro e aquilo que realmente existe, aquilo que realmente somos capazes de fazer, aquilo que realmente acontece nas nossas comunidades. Se olharmos para aquilo que é tantas vezes o ambiente em que vivemos,
se olharmos para aquilo que é o ambiente fraterno ou pouco fraterno que vivemos, temos de facto uma discrepância entre o discurso oficial, entre aquilo que dizemos e depois de facto aquilo que fazemos. Portanto, esta tensão entre o dever de acolher e aquilo que tantas vezes acontece, que é, na realidade, não temos capacidade, não temos ferramentas, não temos espírito de acolhimento. Depois, uma segunda tensão é vermos o acolhimento como um serviço específico ou como uma forma de ser. Às vezes, naquilo que é a nossa prática pastoral, achamos que o acolhimento é uma espécie de gabinete num sítio qualquer, onde está uma pessoa a acolher e aí é um acolhimento. E, de facto, assistimos àquilo que é um afastamento da comunidade, da consciência cristã, na sua condição de acolhedora. Portanto, podemos dizer que o acolhimento não é propriamente um serviço específico, mas toda a comunidade cristã, todo o cristão, deve ser, de alguma forma, acolhedor. Ok? Isto é uma tensão, no fundo, que nós vivemos. Depois, quando nós falamos de acolhimento, falamos sempre daquilo que está no princípio. Não é? Até quando nós, de alguma forma, procuramos pensar no processo de evangelização, nós pensamos no acolhimento como um dos primeiros elementos daquilo que é a chegada de uma pessoa à fé. Portanto, quando falamos de acolhimento, estamos sempre a falar do princípio da fé. E a maior parte das nossas propostas pastorais são para gente já muito rodada na fé. Nós, habitualmente, só temos propostas pastorais, de um modo geral, não é só, mas muitas das nossas propostas é para quem já, no fundo, é cristão. Pensamos sempre naquilo que é a maturidade da fé e não nos inícios da fé. Depois, vemos sempre uma tensão entre aquilo que pode ser uma procura sincera de Deus e da Igreja, da parte daqueles que nos procuram, e aquilo que é uma espécie de desconfiança natural que nós cristãos, agentes pastorais, temos. Quem é este? O que é que ele quer? O que é que ele vem agora fazer? E quase sempre temos esta tentação de duvidar daquilo que são as intenções reais das pessoas que nos procuram. E depois, em último lugar, identifica aqui aquilo que é uma certa instrumentalização do acolhimento. Nós podemos dizer, bom, esta pessoa vem aqui, à paróquia, a qualquer lugar, e eu vou aproveitar isto para evangelizá-la, para catequizá-la, para torná-la cristã. E raramente nos deixamos acolher pela pessoa que chega. E, no fundo, nós vamos procurar, de alguma forma, ao longo desta manhã, se assim tivermos a oportunidade, de perceber que grande parte da nossa missão não é só receber, acolher no sentido de receber, mas é deixar-se acolher por aquele que chega. E são alguns elementos de tensão na nossa prática pastoral que eu identifico e, ainda em termos introdutórios, vamos de alguma forma olhar um bocadinho para aquilo que são os significados das palavras. Portanto, acolher, de alguma forma, não é preciso dizer muita coisa, basta ir a um dicionário, como eu fiz. Portanto, tem um sentido de receber em casa, hospedar, receber com agrado, fazer uma boa recepção, neste sentido. Depois, receber ou aceitar bem uma ideia, no sentido de acolher esta ideia. Refugiar-se, acolher-se, procurar abrigo. Bom, são significados que se encontram em qualquer dicionário. Ora, quando nós falamos da semântica do acolhimento, nós, naturalmente, temos que ligar aqui aquilo que é a palavra hospitalidade. Tem uma característica semântica muito interessante, porque, no fundo, nós encontramos na evolução semântica da palavra hospitalidade uma certa relação entre duas palavras. A palavra hostis
inicialmente significa uma recompensa, a recompensa dada ao estrangeiro, que deve receber de alguma forma a mesma dignidade que aquele que recebe, mas depois irá, com a evolução semântica, significar o inimigo, hostis, daí vem hostilidade. E a palavra hospes, latina, que no fundo se identifica com o xenos grego e com o ger hebraico, que pode significar tanto aquele que recebe como aquele que é recebido, não é? Portanto, ou seja, no fundo dizer que quando falamos de acolhimento, quando falamos de receber alguém, de hospitalidade, nós estamos sempre nesta corda bamba, podemos dizer assim, neste fio da navalha entre acolher e rejeitar, receber ou expulsar. E agora sim, entramos no primeiro ponto da nossa reflexão. No fundo, dizer aquilo que é uma realidade que todos nós experimentamos é que todos nós temos necessidade de ser acolhidos. Temos, pela nossa condição antropológica, nós nascemos para ser recebidos, para ser acolhidos. Não é? E há um teólogo catalão, o Luís Duque, que de alguma forma tem falado um bocadinho sobre isto, naquilo que são as estruturas onde nós somos acolhidos. Ou seja, de facto, a sociedade, aquilo que é a nossa vida humana, oferece-nos algumas estruturas nas quais nós somos acolhidos. E quando se fala de estruturas, significa não só organizações ou meios onde somos acolhidos, mas através das quais nós conseguimos ser pessoas e através das quais nós conseguimos transformar aquilo que recebemos. Portanto, são estruturas onde nós somos acolhidos, onde nós vivemos, e estruturas que nós também vamos transformar. E de alguma forma, nós podemos falar daquilo que são as estruturas ligadas à família, o que ele chama de codescendência. E se quisermos aquilo que é o acolhimento familiar, aquilo que é de alguma forma a tradição ou a transmissão na família, hoje em dia ultrapassa uma grave crise, não é? Se nós dizemos que fomos acolhidos numa família, o que é que isso significa hoje em dia? Em termos de património, em termos de valores, tudo isso. Mas, de qualquer modo, a família continua a ser, independentemente das suas configurações, um lugar natural de acolhimento. Depois, aquilo que são as realidades simbólicas e transcendentais ou religiosas, podemos dizer. Naturalmente, nós, ao vivermos em sociedade, não é? Nós, de alguma forma, somos acolhidos naquilo que é o seu património simbólico. Eu já vou falar depois da outra, porque avancei agora, não tem problema. Ou seja, a nossa sociedade, aquilo que é o nosso estar no mundo, significa receber património cultural, religioso, simbólico. E também aqui nós verificamos que há grave crise naquilo que é a capacidade de recepção dos símbolos tradicionais, a forma de os compreender e a forma também que nós tantas vezes temos em entender e perceber os novos símbolos. Depois, a segunda que eu passei à frente, a corresidência, ou seja, no fundo é a dimensão social, nós encontrarmos uns com os outros na cidade. E o que é que significa viver numa cidade, numa aldeia? O que é que significa hoje em dia participar na vida da cidade, com todo o individualismo que conhecemos e aquilo que são as dificuldades em interagirmos uns com os outros? Em último lugar, este autor fala-nos da comediação, ou seja, dizendo que, de facto, a nossa cultura contemporânea é muito mais mediada por esta estrutura mediática, podemos dizer assim, hoje falando do mundo digital, do que propriamente todas as outras mediações. Agora, não quer dizer que as outras mediações que sofrem graves crises não estejam atuais, nem sejam úteis. De facto, nós continuamos a precisar delas. Temos a continuar de família,
de sociedade, de cidade, de símbolos, não é? Embora tudo isso seja hoje em dia muito mediado por aquilo que são os próprios meios digitais e outros, nós precisamos de todas essas estruturas para nos dizermos quem somos e para podermos dizê-lo empalavrar o mundo. Ou seja, sejamos capazes, de alguma forma, de nos dizer neste mundo em que vivemos e dizer o que somos. Então, de alguma forma, referir esta necessidade antropológica de nós sermos recebidos, acolhidos. Agora, entramos um bocadinho naquilo que é um ponto de vista bíblico sobre esta realidade do acolhimento e, sobretudo, sobre esta tensão entre o acolhimento e a rejeição. E temos de ir na Sagrada Escritura, acolher é de facto uma questão de vida ou de morte. Acolher significa ter vida, rejeitar significa morrer. E na história de Israel sabemos que a relação povo-diferente é sempre uma relação, podemos dizer, polémica. Israel vive sempre numa grande tensão entre ser um povo escolhido, um povo exclusivo, um povo que tem um Deus como mais ninguém tem, e aquilo que é a relação com o diferente, com a universalidade, com a abertura a outras nações, com a integração. Não é? Nós conhecemos, sobretudo quando Israel fala da excelência do seu Deus, passagens bíblicas, não é? No Salmo 86 diz, por exemplo, não há entre os deuses quem se compare a ti, Senhor. E o Deus de Israel, continua no Salmo 115, não é como os outros deuses que têm boca e não falam, têm olhos e não veem. E Israel vive acerca de si mesma esta preferência, esta condição de ser o preferido de Deus. Com efeito, que grande nação haverá que tenha um Deus tão próximo de si, como está próximo de nós o Senhor, nosso Deus, sempre o invocamos, diz o Deuteronômio. E ainda o Deuteronômio continua, não foi por seres mais numerosos que outros povos que o Senhor se agradou de vós e vos escolheu. E depois diz, porque o Senhor vos ama e é fiel, que fez a vossos pais, por isso é que com mão forte vos tirou e vos salvou da casa de servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Então, no fundo, Israel vive esta realidade de ser um povo escolhido, um povo especial. E tem dificuldades em lidar com aquilo que é a diferença com o estrangeiro. Não só em termos de guerras, mas sobretudo em termos de integração no meio do povo. Sabemos, a experiência de Israel é por natureza uma experiência de ser estrangeiro. Não é? Aquilo que funda grande parte daquilo que é a concepção de um povo e do povo de Israel é esta consciência de ser nómada, de ser estrangeiro. E no fundo, o credo primitivo de Israel diz isto: meu pai era um arameu errante, desceu do Egito com um pequeno número. Sabemos este texto que de alguma forma nos dá essa indicação de que, pelo facto de ser estrangeiro na sua vida, na sua história, Israel vai recuperar aquilo que é o dever de acolher o estrangeiro, de acolher o diferente. Portanto, de alguma forma, alguns textos que aparecem falam-nos desta exigência radical de Israel em acolher o estrangeiro, o diferente. O Levítico diz mesmo: se um estrangeiro vier residir contigo na tua terra, não o oprimirás. O estrangeiro será tratado como um dos vossos compatriotas e amá-lo-ás como a ti mesmo. E no fundo, há bocadinho o Padre Jorge dizia que o acolhimento era um lugar teológico, e de facto, em Israel, o acolhimento tem essa particularidade de traduzir aquilo que é a certeza de que Deus acolheu um povo,
Ou seja, o povo sente-se acolhido por Deus, salvo por Ele. E, portanto, também a responsabilidade que tem em acolher deriva dessa própria consciência, dessa experiência de ter sido salvo e acolhido. Portanto, é verdadeiramente um código de aliança, um código de fidelidade à aliança. Um lugar onde Deus se diz. Na medida em que Israel é capaz de acolher, capaz de conviver com o estrangeiro, aí está também a dizer, a professar a sua fé. Ainda neste quadro bíblico, gostaria que pudéssemos ir ao livro do Gênesis. Já foi aqui citado um dos textos. E no fundo vamos procurar, não temos o texto na mão, mas de qualquer modo as histórias narrativas são bastante conhecidas. Procurar aqui um certo paralelo entre o capítulo 18 e 19 do livro do Gênesis. O primeiro texto fala-nos do acolhimento que Abraão faz a 3 figuras misteriosas. E o segundo texto, no capítulo 19, o acolhimento que Lot faz a 2 visitantes na cidade de Sodoma. Então, este primeiro texto, vou só fazer uma breve descrição do texto, em termos daquilo que são as suas partes essenciais, tendo em conta a atitude de quem acolhe e as consequências do acolhimento. Abraão, no fundo, neste texto, representa o modelo do acolhimento, aquele que acolhe. Tem uma atitude presurosa, disponível, atenta. Não é? Ele vigia à porta de casa. Está atento àquilo que chega, àquilo que vai chegar e pode vir à sua casa. E de alguma forma é interessante este primeiro momento da narrativa. Quando alguém se aproxima, isso implica um rápido exercício de discernimento. Perceber, quando alguém se aproxima de nós, que isso exige um rápido exercício de perceber quem é aquela pessoa, o que é que quer, que atitude é que eu vou ter, que atitude é que eu sou chamado a ter. E às vezes, pela forma como a pessoa chega, assim determina a atitude que temos. Por outro lado, a atitude com que a pessoa nos vê também pode determinar o seu modo de chegar. Portanto, é tão importante este primeiro momento de estar atento, de estar a ver quem chega e o modo como chega. Bom. E no fundo, Abraão pode tomar uma decisão, uma ou outra. No fundo, aceitar ou recusar, acolhê-los ou hostilizá-los, vamos dizer, mandá-los embora. Não é? E o texto, de facto, descreve que com naturalidade Abraão acolhe aqueles estrangeiros. E com isso quer afirmar que, de facto, o acolhimento é um valor essencial, não negociável. Abraão acolhe porque é próprio de Abraão acolher. É um valor indiscutível o acolhimento. Então, no primeiro momento da narrativa, assim depois deste introito, Abraão, no fundo, faz alguma coisa, acolhe. A narrativa descreve-nos o que é o modo de acolher de Abraão. Diz o texto: imediatamente Abraão correu da entrada da tenda ao seu encontro, prostou-se por terra e disse: meu senhor, se mereci o teu favor, peço que não passes adiante sem parar em casa do teu servo. Pois Abraão vai buscar água para lavar os pés, diz para descansarem, vai buscar pão, e no fundo aqui a refeição surge como um lugar privilegiado do acolhimento. Sabemos isso, mas de qualquer modo aqui, Abraão assume no fundo a missão do servidor. Aquele que prepara a refeição, prepara tudo, aquele que serve, aquele que está disponível para acolher. Depois há um diálogo, no segundo momento do texto, com Abraão, no qual eles fazem referência a Sara, a sua mulher, dizendo que eles irão ter um filho. Então, dentro de um ano, irão ser pais.
De tal forma, estes visitantes fazem uma promessa de futuro, uma promessa aberta à vida. E aqui já estamos a ver que o acolhimento gera sempre vida. O acolhimento traz sempre consigo a fecundidade da vida. E sabemos que Sara, de alguma forma, ri-se dessa notícia, não é? Mostra-se descrente face àquela promessa. Não é por acaso que Isaac significa o filho do riso? O seu nome significa isso. Mas, de facto, a disponibilidade de Abraão é mais forte do que a descrença de Sara. Isto é determinante no texto. O seu acolhimento, a sua fé, a sua disponibilidade são maiores do que, podemos dizer, o gozo, o riso de Sara. No terceiro e último momento do texto, nós vemos como Abraão acompanha aqueles visitantes na sua despedida. De tal forma, uma narrativa plena de significado em termos daquilo que é a tradução do valor absoluto do acolhimento. E o acolhimento como gerador de vida. Agora, andamos mais uma página da Bíblia e temos uma nova narrativa de acolhimento, mas um acolhimento que gera morte, que gera destruição. Capítulo 19. 2 mensageiros chegam à cidade de Sodoma. Lot aqui aparece indiscutivelmente como associado a Abraão naquilo que é a sua disponibilidade para acolher. No fundo, Lot revela as mesmas atitudes, a mesma disponibilidade para receber aqueles homens. Diz o texto: ao vê-los, ergueu-se, foi ao encontro deles e, prostrado, com o rosto por terra, disse-lhes: peço aos meus senhores que venhais para a casa do vosso servo passar a noite. Depois prosseguireis o vosso caminho. De facto, Lot aqui tem uma atitude de disponibilidade total para que eles venham à sua casa, se bem que eles ainda queriam dormir lá na praça e tudo mais, por aí. Portanto, de alguma forma, esta é a primeira secção do texto. Lot que acolhe os visitantes. A segunda secção fala-nos daquilo que é a violação da lei sagrada da hospitalidade. Portanto, os visitantes são hostilizados pelos habitantes de Sodoma. De alguma forma, se recusam a acolher aqueles homens, inclusive fazendo-lhes mal, e o que gera ainda mais a violência dos visitantes, prejudicando ainda mais os habitantes da cidade. Até à destruição total da cidade. Portanto, de alguma forma, temos aqui duas narrativas que nos descrevem, no fundo, as consequências daquilo que é acolher e do que é rejeitar. Acolher é viver e quem não acolhe não é digno de viver. Podemos dizer assim, é esta a grande lição do texto do Gênesis, nestes dois quadros que nos apresentam os capítulos 18 e 19. Podemos perguntar se nós, naquilo que é a nossa cidade contemporânea, não estamos de novo em Sodoma. Uma questão que podemos pôr. Iniciámos a nossa reflexão para falar um bocadinho sobre aquilo que são as dificuldades em acolher e se de facto grande parte daquilo que é a nossa destruição não tem a ver com a nossa incapacidade em acolher de forma incondicional. Nós conhecemos não só na tradição bíblica, mas também na tradição filosófica, aquilo que são os deveres da hospitalidade. A filosofia grega, tanto Platão como Aristóteles fazem referência àquilo que é o valor supremo da hospitalidade, receber o estrangeiro. Dando um salto no tempo, Kant, o filósofo, fala-nos daquilo que é
o dever cosmopolita da universalidade e da universalidade de acolher. Ele diz mesmo que quem vem para uma terra e vem com justa intenção tem o dever de ser tratado como um igual. De alguma forma, nós fomos construindo na nossa sociedade esta prática de nos acolhermos e recebermos de igual para igual, um bocadinho fundados neste princípio. De facto, todo o cidadão, toda a pessoa tem o dever de acolher e todo tem o direito de ser acolhido. No fundo, é esse o princípio básico que nos regula como sociedades. É claro que temos dificuldade, muitas vezes, em cumpri-la e realizá-la. De facto, mas neste caminho, podemos dizer assim, de direito universal, o Derrida, no fundo, chama-nos a atenção para esta diferença entre aquilo que é uma hospitalidade incondicional e a hospitalidade condicionada, dizendo ele que nós temos dificuldade em realizar uma hospitalidade sem condições. Porque toda a hospitalidade exige regras, exige a obediência a leis, exige aquilo que é o cumprimento de certos princípios. E, portanto, embora a hospitalidade seja condicionada e se funde na hospitalidade incondicional, nós não conseguimos realizar na nossa sociedade aquilo que é uma hospitalidade, uma recepção, um acolhimento incondicionais. De facto, por um lado, nós temos esse desejo de acolher incondicionalmente, mas depois com as regras e a realidade e os princípios sobre os quais nos regemos, isso torna-se mais difícil. Neste sentido, há um pequeno livro traduzido em português de um filósofo alemão contemporâneo, o Byung-Chul Han, que tem um livrinho que se chama A Expulsão do Outro. Ele tem esta frase, este princípio de um capítulo do livro, no fundo são duas frases, em que ele diz que os tempos em que o outro existia passaram. O outro como mistério, o outro como sedução, o outro como eros, o outro como desejo, o outro como inferno, o outro como dor, estão a desaparecer. Hoje, a negatividade do outro cede lugar à positividade do idêntico. É claro que, ao olharmos para esta afirmação, nós não estamos propriamente a falar de acolher refugiados. Estamos a falar daquilo que é a nossa sociedade e a forma como nós nos organizamos como tal, como nos vemos. Nós nunca tivemos tantos amigos e tantos seguidores. Não é? Basta olhar para as redes sociais. Mas o facto de termos amigos e seguidores, o facto de estarmos permanente em rede, não significa que nós vivamos de alguma forma numa cultura do outro. Porque a sociedade nos impõe aquilo que nós seguimos, é de facto uma cultura do mesmo. Nós temos amigos que gostam das mesmas coisas que nós, temos sugestões de amigos em qualquer rede social, de pessoas que se identificam com aquilo que nós nos identificamos, com aquilo que nós seguimos. Portanto, o que nós andamos a fazer e a procurar não é a diferença, mas é o mesmo. É interessante esta reflexão sobre a expulsão do outro. É o próprio facto de nós acharmos que é tudo igual, um homem e uma mulher, dois homens juntos, não é? Tudo isso, no fundo, são expressões daquilo que é uma cultura que desvaloriza o diferente, o outro, e que se preocupa apenas com o mesmo. E, no fundo, quando nós falamos daquilo que é a crise dos refugiados, agora um bocadinho nesta linha daquilo que dissemos no princípio, esta crise
não corresponde àquilo que é uma ideia universal, direitos de todos, mas significa, no fundo, aquilo que é uma ideologia centrada nos interesses económicos e, no fundo, uma valorização do mesmo, uma valorização do direito próprio e não do direito do outro. Bom, então isto para nos dizer um bocadinho que nós, de facto, esperamos não ser destruídos como Sodoma, não é? Mas, de facto, a nossa cidade contemporânea, a nossa sociedade, vive nesta lógica, tantas vezes, de destruição, que significa o não acolhimento da diferença. E, de facto, volto a dizer que quem não é hospitaleiro, quem não recebe, quem não convive com a diferença, não é digno de viver, mas de morrer. Agora, voltando um bocadinho à parte bíblica, no fundo, vamos brevemente percorrer, sobretudo, um texto do Novo Testamento, onde, de alguma forma, nós falamos daquilo que pode ser uma redenção estilística do acolhimento. E o estilo aqui significa, de facto, uma forma de viver, uma forma de estar, uma maneira de estar no mundo, uma forma de proceder. E, de facto, nós sabemos que aquilo que diz respeito ao acolhimento, a nossa forma de fazer, a nossa forma de estar é essencial. Por isso falamos daquilo que é uma redenção estilística do acolhimento, olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Se no fundo nós sabemos que no Antigo Testamento acolher o outro era acolher o próprio Deus, nós aqui temos o Deus feito homem, que somos chamados a acolher. E, de facto, o Novo Testamento fala-nos também desta ambivalência entre aquilo que é a aceitação e a recusa, a hospitalidade ou a hostilidade. Não é? Nós celebramos agora o Natal, o mistério do Natal, e todo este mistério, a começar no prólogo, a pensar na casa de Belém, ou nos Reis Magos, tudo isto são narrativas que nos põem diante da possibilidade de acolher ou de rejeitar, de receber ou de expulsar. Veio para os que eram seus, diz São João, e os seus não receberam. No fundo, José e Maria, nas diferentes narrativas de Mateus ou de Lucas, são ícones de acolhimento. Acolhem a presença de Deus e deixam que a vida se gere neles. Lucas, por exemplo, diz que para eles não havia lugar na sala dos hóspedes. Não é? Não havia lugar. Bom. E depois Belém, a casa do pão, é o lugar que acolhe não só os pastores, mas os estrangeiros, os reis magos, bom, por aí. E conhecemos inúmeras narrativas naquilo que é esta capacidade de acolher, como Jesus faz e como iremos ver neste texto que agora vos apresento, a narrativa de Emaús. Mas há outros textos, não é? Muitos textos do Evangelho que nos falam de acolhimento, o chamamento de Levi e o banquete, o convite para comer na casa do fariseu e a pecadora que toca Jesus, o acolhimento de Marta e de Maria, o fariseu convida Jesus para almoçar em sua casa, a refeição no sábado em casa dos principais fariseus, o encontro com Zaqueu e agora, no fundo, aquilo que é esta narrativa de Emaús. E é importante perceber que Deus se faz convidado. Deus se faz hóspede. Deus se faz visitante. Portanto, o Novo Testamento dá-nos esta indicação de que não é apenas o ser humano que deve acolher. Não é apenas o ser humano que deve acolher. Mas o ser humano é chamado também, de alguma forma, a criar condições para se tornar peregrino, para se tornar hóspede, à imagem de Deus. Deus não é alguém que tem uma grande casa em que nos acolha.
Deus em Jesus é alguém que se faz peregrino, mendigo, caminhante, pronto para ser acolhido. E no fundo, logo aqui, nós podemos pensar, não é? Nós temos grandes estruturas, igrejas, seminários, coisas, grandes casas para acolher, não é? Não, Jesus não nos faz, podemos dizer, receptores. Jesus não trabalha numa recepção. Jesus faz peregrino, hóspede, caminhante. Bom. E no fundo aqui, com a ajuda do João Correia, que é um biblista de Braga, no fundo ele trabalhou um bocadinho esta ideia da hospitalidade no Evangelho de Lucas. Temos assim, de alguma forma, um esquema literário dos textos de Lucas que nos falam daquilo que é esta condição de Jesus que se dispõe a ser acolhido, que se dispõe a ser recebido. Conhecemos a narrativa e, de alguma forma, aqui falamos de um estilo de ser que é essa capacidade tão importante para se dispor a ser acolhido pelos outros. O primeiro momento é a vinda inesperada do hóspede. Não temos aqui o texto da narrativa, mas todos conhecemos. Iam eles a sair de Jerusalém, caminho de Emaús, e Jesus pôs-se a caminhar com eles. Não é? Portanto, Jesus aproxima-se, põe-se a caminhar com eles, ou seja, propõe-se, faz-se convidado. Nós podemos imaginar, não é? O texto não diz como é que foi a conversa inicial, mas nós podemos imaginar. Como é que terá sido este momento primeiro de convite para caminhar com? Temos até de dizer que era uma coisa natural, que os caminhantes se faziam grupos, não é? Ainda hoje, quando nós vamos a qualquer peregrinação, somos sozinhos, ou se vamos 2 a 2, se encontramos alguém, até o convidamos para o nosso grupo. É uma coisa natural. Bom. Portanto, Jesus que se manifesta inesperadamente, faz hóspede, torna-se disponível para ser acolhido ali naquele lugar, naquele caminho. Depois, temos a situação criada e a objeção ao hóspede. No fundo, significa, aqui neste texto, quando Jesus pergunta que palavras são essas que trocais entre vós, então tu és o único a não saber o que é que se passou nestes dias em Jerusalém. Portanto, a acusação da ignorância de Jesus, o facto de aquele estrangeiro não sabe onde é que vem e vem mesmo, parece pela lua, não sabe o que é que está a acontecer. Não é? E, de alguma forma, esta pergunta de Jesus é essencial para começar a remover obstáculos. Não é? Jesus explica aquilo que aconteceu. Desculpem, não é Jesus que explica, mas eles explicam, desculpa. E depois Jesus acolhe os discípulos, escuta-os. Já explicar mais tarde. Não é? Desculpem lá esta expressão, já estava a dar um bocadinho para a frente. Mas, de facto, Jesus é acusado de ignorância. Jesus escuta os discípulos, acolhe-os naquilo que são, de alguma forma, as suas dores, as suas angústias, aquilo que é a sua incapacidade diante do desconhecido, que foi aquilo que foi a experiência da Páscoa. De facto, eles nunca tinham conhecido aquele momento, nunca tinham passado uma experiência assim e têm dificuldade em perceber o que é que está a acontecer. Portanto, Jesus que se torna, de alguma forma, hospitaleiro. Jesus que se torna acolhedor daquela experiência de angústia, desilusão que aqueles homens estão a viver. Agora sim, o terceiro momento é o momento, podemos dizer, da narrativa, da explicação, podemos dizer, daquilo que é o momento da memória. Portanto, Jesus, que no fundo fala e aqueles homens escutam as palavras do hóspede, daquele que se fez visitante, companheiro de caminho. Portanto, os discípulos escutam Jesus. Então não tinha o Messias que sofrer tudo isso para entrar na sua glória. E começando pelos profetas, falou-lhes sobre o que lhe dizia respeito. Jesus que faz aqui uma narrativa pessoal da sua história,
no fundo, que se põe em jogo, que se abre, que se expõe naquilo que é a sua condição mais íntima, que é a sua própria história. Ou seja, há uma releitura da história pessoal de Jesus à luz daquilo que é a história do povo, a história que eles conheciam, mas que agora é reinterpretada por Jesus. Bom, sabemos, esta conversa foi tão boa, portanto fica connosco. Não é? No fundo, aqui o gesto típico de Abraão, que vimos, o acolhimento, o convite para entrar, no fundo é aqui reproduzido por estes dois discípulos que acolhem o hóspede em sua casa. Portanto, acolhem naquilo que é o lugar próprio da intimidade, que é a casa. Portanto, convite para entrar. De facto, podiam ter dito, bom, foi boa a nossa conversa, adeus, chega o teu caminho. Não, mas fica connosco. No fundo, o texto diz mesmo, o dia está a terminar, tu não tens lugar, então fica aqui. É interessante, depois desta ideia, na quinta etapa desta caminhada de acolhimento, é que na casa, embora a casa seja dos discípulos, quem serve não são eles. É o hospedado que serve. Não é? Portanto, Jesus, no fundo, põe-se à mesa, pronuncia a bênção, parte o pão. Portanto, Jesus é que, de alguma forma, se apresenta aqui como aquele que serve. No fundo, o acolhido que se dispõe, no fundo, a prestar os serviços de anfitrião. Sexta etapa. Podemos dizer que aqui neste texto o acolhimento das palavras do hóspede não acontece propriamente só neste momento, foi acontecendo ao longo do caminho, não é? Mas isso vai provocando aquilo que é uma transformação interior dos discípulos que os leva a sair de Emaús e a voltar para Jerusalém. E a assumir aquilo que é o novo estatuto de hóspedes na comunidade. No fundo, eles regressarão à comunidade cristã, onde serão acolhidos como hóspedes. E sabemos que esta partida, não é? Do hóspede, não só dos discípulos, mas do hóspede, agora ainda na casa, não é? Representa aquilo que é a ausência visual, mas um outro reconhecimento, uma outra presença através dos sinais. E no fundo, o texto diz-nos que não foi apenas nos sinais, mas eles conseguem dizer, não nos dizia cá dentro do coração, quando eles falavam pelo caminho e nos explicavam as Escrituras. Eles também depois são capazes de contar, de narrar, a partir daquilo que Jesus fez, aquilo que foi a sua experiência de encontro com Ele. No fundo é uma narrativa conhecida, mas de qualquer modo tem esta capacidade sempre de nos surpreender e de, no fundo, ser apresentada como, faz este teólogo, uma narrativa exemplar daquilo que é o estilo de Jesus, que se faz hóspede, que se torna, de alguma forma, um mendigo de acolhimento. E quando nós falamos desta categoria de estilo, não é? É claro que, de alguma forma, iremos sempre, atualmente, com um teólogo, que é o Cristóvão Teobaldo, que fala do cristianismo como estilo. No fundo, nós vemos aquilo que é uma maneira de ser, que não é apenas uma aparência, mas é uma maneira de ser que coincide com aquilo que a pessoa é. E isto significa a categoria de estilo. No fundo, o interior, o exterior, o fundo e a forma coincidem. E aquilo que, de alguma forma, ele diz acerca de Jesus é que Jesus vive uma santidade hospitaleira. É interessante esta expressão. A santidade de Jesus é hospitaleira. Jesus deixa-se acolher por aqueles que vêm ao seu encontro. Se por um lado nós vemos Jesus como mendigo, como aquele que procura ser acolhido, por outro lado, quando alguém chega ao pé de Jesus, Jesus não diz eu tenho as respostas todas, eu tenho o que tu queres. Não, Jesus sente-se acolhido por aquilo que é a realidade de vida da pessoa. E depois alguma coisa acontece. E por isso, este estilo significa, sobretudo,
uma forma de estar em relação, uma determinada maneira de se entender em relação com os outros. Portanto, podemos dizer que, de alguma forma, o agir da Igreja é pastoral, não é nos programas que nós fazemos, mas é, de alguma forma, na medida em que nós encarnamos e comunicamos o estilo relacional de Cristo, a sua forma de estar em relação com os outros. Bom, não sei que horas são. Tenho 7 minutos ainda. Vou só tirar o casaco, está bem? Desculpa, não. Também estão a acabar hoje, posso ficar para a semana. Estou a brincar. Mas posso deixar o texto, mas se quiserem ver, se não acabarmos tudo. Bom, agora entramos num ponto que nos fala daquilo que é o caminho da Igreja na relação com o acolhimento e a hospitalidade como um caminho difícil. Não é? E se nós formos para aquilo que é logo a experiência dos Atos dos Apóstolos, não é? Nós encontramos uma espécie de contraponto entre o Evangelho de Lucas, no fundo nos transmite aquilo que é uma série de narrativas perfeitas sobre o acolhimento, e aquilo que é o texto dos Atos, que nos narram aquilo que são as dificuldades próprias da Igreja primitiva em acolher, em lidar com o diferente. Não é? E, de alguma forma, as controvérsias ligadas à abertura aos pagãos, aquilo que é a capacidade ou não de integrar o diferente na comunidade cristã, são coisas, não é, que nós, no fundo, conhecemos e que, de alguma forma, expressam uma tensão inerente nas primeiras comunidades cristãs. E, portanto, de alguma forma, o cristianismo vive esta tensão entre acolher e integrar o diferente, ou, de alguma forma, eliminar o diferente, integrando. Ou seja, quando integra, muitas vezes, uma tentação não é integrar a diferença, é integrar o que é diferente, mas eliminando a sua diferença. Isto, de facto, é uma tensão que está presente nos Atos dos Apóstolos e ao longo da história da Igreja. Não é? Bom, tenho aqui algumas citações, não vale a pena estar aqui a dizer todas, mas os textos neotestamentários falam-nos daquilo que é a prática da hospitalidade e o dever da hospitalidade. Carta aos Romanos, carta aos Hebreus, outras. Também a patrística nos fala desta realidade e temos aí alguns textos na folha que eu vos dei sobre esta prática e dever da hospitalidade. Esqueci-me de avançar com isto. Nomeadamente, São Gregório Magno diz-nos que aqueles homens de Emaús acolheram um estrangeiro, não sabiam que era Cristo, mas ao acolheram o próprio Cristo. E toda a tradição monástica, sobretudo a partir de São Bento, nos fala daquilo que é o dever da hospitalidade como liturgia diária, temos de dizer assim. Tanto o monge como aquele que está disponível para acolher quem chega ao mosteiro. Agora, de facto, na Igreja e na sua história, o acolhimento é uma realidade difícil e complexa. Tenho aqui esta citação do Elmar Salman. No fundo, nos diz que a Igreja, na sua história, deu à luz sempre novos adversários, os chamados hereges, pessoas a serem excomungadas. Na sua autorreferencialidade, tentou banir tudo o que é alheio ou conquistá-lo. É claro que não vamos aqui propriamente entrar naquilo que são as problemáticas relacionadas com as heresias, mas de facto a Igreja viveu nos primeiros tempos e sempre aquilo que é esta tensão entre lidar com a diferença ou expulsar o diferente. Em grandes situações históricas, em muitas situações, a Igreja de facto criou os hereges, criou a expulsão, criou ela mesma o diferente. Não porque ele não existisse já, mas criou formalmente. Portanto, é preciso termos de alguma forma consciência disto. E diz que de facto
a raiz fundamental para isto acontecer é um termo, aqui o Papa Francisco também alude muitas vezes, que é o termo autorreferencialidade. E neste sentido, o Papa diz-nos que a Igreja, quando não sai de si mesma para evangelizar, torna-se autorreferencial. Então, adoece. E diz que, sem se dar conta, quando isso acontece, crê que tem luz própria. Deixa de ser o mistério da lua. A lua não tem luz própria, reflete a luz do sol. E, portanto, a Igreja, quando é autorreferencial, julga-se a si mesma fonte de luz. Este texto é do Papa Francisco, uma das congregações do consistório que foi eleito Papa. Portanto, é interessante. Nunca tinha encontrado escrito, mas encontrei. Portanto, é um texto muito bonito. No fundo, o Papa vai repeti-lo, não é? De outra forma, no Evangelho Gáudio. Mas, de facto, o que é esta realidade da Igreja ser autorreferencial? Portanto, ou seja, a si própria como fonte, a si própria como luz, a si própria como fonte de tudo, como luz de tudo. E, no fundo, este é o maior pecado, podemos dizer assim, que a Igreja pode viver. É ser autorreferencial. E depois, sabemos, não é? O Papa continua que a doença típica da Igreja fechada é ser autorreferencial, viver curvada sobre si mesma. É uma espécie de narcisismo que nos leva ao clericalismo e ao mundanismo. E que nos impede, diz o Papa, experimentar a doce e confortadora alegria de evangelizar. Em português, estas traduções às vezes não são assim iguais. Ou seja, no fundo dizer que, de facto, quando a Igreja vive na autorreferencialidade, a Igreja cria hostilidade, cria diferenças. A Igreja, no fundo, expulsa o diferente. O Papa, sabemos, propõe-nos uma outra visão da Igreja. Não a Igreja autorreferencial, mas a Igreja em saída, não é? Todos podíamos dizer de cor, já todos sabemos mais ou menos isso, não é? Mas, ainda no mesmo texto, o Papa diz que, de facto, a Igreja evangelizadora que sai de si é a Igreja que ouve de forma religiosa a palavra de Deus. E, por outro lado, proclama fielmente essa palavra. Portanto, aqui temos, de alguma forma, aquilo que é uma das dimensões essenciais do acolhimento. A Igreja, para sair de si mesma, necessita de ouvir religiosamente a palavra de Deus. E, no fundo, nós entramos aqui naquilo que é, podemos dizer, o espírito do concílio, a mudança conciliar, que, de alguma forma, nos vai dizer que a Igreja, e diz Valmar Salma, pela primeira vez não condena, não exclui. Não é? Pela primeira vez, no concílio, a Igreja não cria uma lista de heréticos. Mas a Igreja aprende a ver-se a partir de fora, a partir dos outros. No fundo, uma Igreja que se faz hóspede no mundo é uma Igreja que se aprende a ver a partir de fora, a partir dos outros. E isto é essencial em Jesus e é essencial naquilo que é a nossa prática pastoral e vida cristã. É claro que naquilo que é a hermenêutica conciliar, nós sabemos, de alguma forma, qual é que é a metodologia que nos propõe o concílio. Portanto, a hermenêutica dos sinais dos tempos, de alguma forma, significa, dizem obviamente, SPES, investigar a todo momento os sinais dos tempos, ver, interpretá-los à luz do Evangelho, julgar e responder de modo adaptado a cada geração agir. De tal forma, quando nós falamos de acolhimento, falamos da necessidade daquilo que é um exercício de discernimento acerca
do que é a Igreja, do que é que a Igreja faz e como é que ela vive. A partir deste ver, esta capacidade de escutar os sinais dos tempos, a capacidade de julgar à luz do Evangelho e também aquilo que é esta capacidade transformadora de responder, de agir. Bom, e tinha aqui uma parte que se calhar não vamos dar. Não, pois isto não vale a pena agora. Se está na hora, não está? Pronto. Então não quero também estar a fazer à pressa. Depois fica para o próximo tempo ou para outra vez. Está bem? No fundo segue um bocadinho aquilo que é a métrica conciliar, mas a partir do método PES, mas também é uma coisa que pode ficar suprimida. Obrigado. Então temos agora, meia hora de intervalo, temos o bar. Temos o bar do seminário que está disponível, quem quiser tomar café pode passar por lá.